tudo bem com você? Eu sou a Adriana Guimarães da Odara Holística Tarô e essa é a nossa leitura mês de dezembro para o signo de Gêmeos. Antes da gente começar, gostaria de lembrar você que essa leitura geral é temporal, portanto ela ressoa com você ou não. Assim você pegue somente aquilo que te ajudar, o que não você solte para o universo. E desde já, se você gostar, dê seu like, compartilhe e principalmente se inscreva no canal para que o YouTube siga a divulgar esse conteúdo e ele possa chegar e auxiliar mais pessoas. E se você tiver interesse numa leitura particular, na descrição do vídeo tem o meu link, é só entrar em contato comigo por lá que a gente agenda. A minha leitura a gente faz com a roda astrológica, onde a gente vê todas as áreas da sua vida. É bem legal, principalmente para o final do ano, para a gente poder ver as perspectivas para o próximo ano, é bem interessante, vale muito a pena, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a sua leitura, Gêmeos? Nós vamos começar hoje utilizando o oráculo da lua e depois a gente amplia com o tarô. Então vamos lá, vamos nos concentrar e vamos ver qual a mensagem para esse mês, o último mês do ano, mês de dezembro, para vocês. Então vamos lá. Qual a mensagem para os geminianos e geminianas para esse mês de dezembro? Qual a mensagem, por favor? Uma carta, por favor. Já caiu mais uma para Gêmeos. O que temos para os geminianos e geminianas, por favor? Mais uma carta. Bom, a primeira carta que saiu aqui é equilibre a espiritualidade e a realidade. Essa é a primeira carta. A segunda carta seja audaz e dê o primeiro passo. Então, quando a gente fala de equilíbrio, a espiritualidade e a realidade, né? Então, assim, é muito importante que você tenha essa conexão com a espiritualidade. Para muitas pessoas, quando ela começa a manifestar a espiritualidade, é um momento de muita confusão, né? Vamos pensar nessa situação para a gente poder compreender a mensagem inicial aqui para vocês, né? Então vamos imaginar que você é uma pessoa que tem uma mediunidade, mas você ainda não tem a consciência do que isso significa, o que de fato acontece, né? E aí, o que acontece? Você acaba vivendo várias situações que você não sabe muito bem explicar. Então, você tem sonhos esses que parece que você estava lá, né, ao vivo, você tem intuições, você se sente, né, às vezes uma noite de sono mal dormida, perturbada, enfim, uma série de coisas vão acontecendo, né? E aquilo vai se tornando uma coisa muito complicada, né? Então você começa a viver uma série de situações que você não sabe muito bem explicar o porquê ou como que elas estão acontecendo. Muitas vezes, né, essas coisas vão evoluindo. Para algumas pessoas chega um caso de você começar a se sentir muito triste, de você sentir depressão, de você sentir essa confusão o tempo todo, né? E aí chega uma hora que você fala, meu, né, o que está acontecendo, né? Eu não sou assim, né? Quer dizer, e aí é nesse momento que você precisa buscar uma ajuda, tá? É nesse momento que você precisa buscar, né? E aí cada um vai buscar conforme a sua fé, conforme o que acredita, conforme com o que se identifica, né? É necessário que você busque uma ajuda até para te esclarecer o que está acontecendo. Então você busca lá um terreiro, você vai num padre, você vai falar com o pastor, não importa, vai lá no templo budista, né? Começa a fazer meditação, enfim, não importa. Vai numa sessão de apometria, não importa. Você tem que buscar, o que está falando para você é exatamente isso. Você precisa buscar, né, alguma ajuda para que você possa compreender o que está acontecendo com você, tá? Em relação a essas questões aí da espiritualidade e a sua vida real. Para que você possa começar a ter aí um discernimento, né, do que você precisa fazer, como você pode compreender isso, como que você pode controlar, como que você pode lidar positivamente com isso tudo que está acontecendo com você, para que você possa adquirir um equilíbrio.
e você possa seguir de maneira harmônica a sua vida. Ninguém aqui está falando que você precisa virar pai de santo, que você tem que virar um monge budista. Não é isso, não é necessário que isso aconteça. Mas muitas vezes é necessário que você compreenda o que está acontecendo para que você possa buscar ajuda, elementos, para que você possa lidar com esse processo de uma maneira positiva a você. E aí você adquirindo esse equilíbrio entre a sua espiritualidade e a sua vida, você consegue então de uma maneira harmônica articular essas duas coisas e aí você consegue seguir a sua vida de forma equilibrada. Porque você tem que se perguntar assim, gêmeos, tem um desequilíbrio aqui acontecendo, sabe? Tá muito estranho, né? Então, se você tá vivendo isso, esse desequilíbrio, essa coisa estranha que você não está conseguindo, né, compreender, por horas você sente uma agonia, por horas você sente uma tristeza, por horas você sente alguma questão que não está dando aquela liga que deveria estar. Poxa, eu nunca fui assim, né? Ou tipo assim, nossa, eu sempre fui uma pessoa muito sensível, né? Eu pego a energia das pessoas, tal, mas agora tá demais, né? Então, é porque as coisas estão em desequilíbrio, elas estão precisando que você busque uma ajuda para poder achar respostas, para que você possa encontrar mecanismos, para que você possa articular o seu espiritual, o seu mental, a sua vida real com tudo isso, para que você consiga achar um equilíbrio, para que você possa então, tendo essa noção, seguir a sua vida, né, em paz diante do propósito que você tem, né, articulado aí com você, né? Então, para algumas pessoas pode ser que isso seja um despertar, né, religioso. Então você vai encontrar uma religião que vai te responder, que vai te trazer paz, harmonia, felicidade, que você vai se encontrar e que vai ser ótimo para você estar ali, que vai ser um prazer, né? Para algumas pessoas vai ser buscar alguém, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que possa te trazer ajuda, auxílio, e aí você vai aprender a lidar com isso e seguir. O que não dá, o que tá falando aqui para você é o seguinte: não dá para você ficar nesse desequilíbrio, nesse desencontro todo aí, sabe? Nessa confusão mental toda aí, nessa confusão psíquica, emocional, sabe? Essa confusão toda aí que tá articulando, que tá presente aí com você, tá? Então, eu tô falando, essa leitura tá sendo bem específica. Então, você precisa buscar uma ajuda, um auxílio para que você consiga compreender o que está acontecendo e você consiga achar mecanismos de como lidar com tudo isso positivamente, tá bom? E por isso que está falando para você dar esse primeiro passo. Então, dê esse primeiro passo. Reconheça que as coisas não estão, né, da forma que elas deveriam estar. Reconheça que há um desequilíbrio, que tem alguma questão, porque a partir do momento que você reconhecer isso, você vai estar dando o primeiro passo para que você possa buscar uma ajuda que de fato possa vir a te ajudar e a te auxiliar a lidar com essa situação, tá? E olha só que interessante no fundo do mar, um tempo de cura. Então, quando a gente está nesse desequilíbrio espiritual todo que começa a afetar a nossa vida cotidiana, a nossa vida, o nosso corpo, a nossa mente, né? Você precisa buscar formas positivas de lidar, de equacionar essa situação. E ao fazer esse movimento, você está buscando a sua cura espiritual, sua cura emocional, sua cura psicológica, sua cura em relação ao seu bem-estar propriamente dito, tá? Então, essa leitura está sendo bem específica. Se você está vivendo esse momento, essa coisa toda, essa confusão toda que você não consegue entender, né, esse desequilíbrio, esse desencontro todo, e você de alguma maneira está adoecendo o seu corpo físico, está adoecendo o seu corpo emocional, seu corpo psicológico, seu corpo mental, você precisa buscar uma ajuda para encontrar um equilíbrio entre a sua vida espiritual com a sua vida material, para que você possa então compreender, usar de elementos, de ferramenta para conseguir conciliar essas duas coisas
esses dois lados, e aí ajustar o seu autoequilíbrio para que você consiga tocar a sua vida e encontrar, né, o seu propósito, a sua felicidade, a sua cura, tá certo? Então essa é uma leitura bem específica também aqui, tá bom? Vamos ver o que mais que o tarô traz aqui para você, Gêmeos. O que mais, por favor, para os geminianos e geminianas? O que mais para os geminianos e geminianas, por favor? Duas, três, mais uma carta, 4, 5. Bom, é isso, né? Você precisa realmente movimentar alguma coisa para você encontrar ou ajustar esses desencontros e encontrar o seu equilíbrio, tá? Você precisa movimentar alguma situação na sua vida referente a essa questão, para que você possa colher coisas positivas que vão te ajudar a encontrar o seu eixo de equilíbrio e encontrar a sua, né, felicidade interior, a sua, como eu posso te dizer, o seu equilíbrio mental, emocional, né? E aí conseguir encontrar o seu eixo, né? Eu acho que é isso, acho que você precisa encontrar o seu eixo de equilíbrio, tá? Mas para isso você precisa movimentar, que foi o que eu acabei de falar. Então, se você está vivendo esse momento, esse desencontro, então procure uma ajuda. Procure um terapeuta holístico, procure um centro espírita, uma igreja, não importa, né? Mas busque alguém que tenha um discernimento muito diferente, que não seja uma pessoa que venha a te tolir, mas sim que seja uma pessoa que consiga te dar a liberdade de compreender esse processo e poder fazer as escolhas para seguir ajustando, né, se equilibrando, encontrando o seu eixo para que você possa seguir, tá? Mas você precisa movimentar algumas questões aí de maneiras positivas para que você possa consolidar aí o seu eixo. E aí tá falando, você precisa encontrar um mentor espiritual, tá? Seja ele do campo físico, né? Então uma pessoa que tem essa representatividade religiosa, e aí isso é tão amplo, né? Mas você precisa encontrar alguém para te ajudar a olhar essa situação de um outro ângulo, para que você possa se ajustar, para que você possa se equilibrar, para que você possa compreender e aí encontrar o seu eixo, o seu caminho, tá? Você está vivendo um dilema sobre isso, sabe? Entre a realidade da sua vida, entre a questão material e essas confusões espirituais que você não está sabendo explicar o que está acontecendo. Tá? Então você precisa focar, você está muito perdido, perdida, tentando caminhar sem saber para onde ir, tá? Então você precisa ter essa ação positiva, né, de tomar uma atitude, de fazer alguma coisa que vai te trazer uma colheita, que vai te trazer algo, um retorno positivo, tá? E essa movimentação passa por encontrar uma pessoa que vai poder te ajudar espiritualmente, né, a compreender tudo que está acontecendo com você em relação a essas questões espirituais e materiais, tá? Porque é isso, você precisa iniciar um novo propósito, né, um novo significado aí para sua vida, tá? Então o Pajem é aquela carta que fala de inícios, de coisas positivas e prazerosas no sentido de dar pra gente possibilidades, tá? Então você precisa movimentar, tá? Nesse sentido de poder equacionar, equilibrar o seu mental, a sua vida real com a sua vida espiritual,
Para isso você precisa buscar alguém para te dar esse discernimento, sabe? Porque essa confusão que você está vivendo, né? Essas coisas que você não consegue compreender, elas têm uma explicação. Elas têm uma explicação. E essa pessoa pode te ajudar. E para algumas pessoas é um próprio mentor espiritual, o seu mentor espiritual que te acompanha. Então, para quem está sentindo que é o seu próprio mentor espiritual, se conecte com ele, reze para ele, dialogue com ele, pede para que ele possa te ajudar a encontrar as pessoas certas para que você possa movimentar as coisas de uma maneira positiva, receber, né, um retorno positivo também. E aí você possa iniciar essa nova jornada da sua vida conciliando, né, as suas questões espirituais com as suas questões materiais, porque eu acho que hoje, atualmente, neste momento, as suas questões espirituais estão interferindo na sua vida material. E você precisa compreender o que está acontecendo para que você possa encontrar o seu equilíbrio, para você possa compreender e encontrar formas de lidar com isso positivamente, para que isso não interfira na sua vida material, na sua vida emocional, na sua vida cotidiana e tudo mais, tá? Então é muito importante, tá? Porque chega, dependendo da questão, do nível em que a pessoa precisa estar desenvolvendo o seu espiritual, há uma interferência muito grande no campo material também, né? E aí você precisa encontrar essas respostas para que você possa equacionar a sua vida espiritual com a sua vida material e você encontrar um equilíbrio, um eixo para que você possa seguir e fazer colheitas, né, prósperas e felizes na sua vida, associando as duas coisas. Porque você tem tudo para atingir o seu equilíbrio mental, material, espiritual, né? Você só precisa realmente sair dessas vendas que estão aqui no seu olho, nos seus olhos, que provavelmente pode ser até o seu desconhecimento, né, referente a essas questões espirituais. Então você precisa estudar, você precisa buscar ajuda de pessoas que têm um conhecimento, para que você possa, a partir desses conhecimentos, você possa então abrir a sua mente a perceber as coisas de uma outra maneira e aí sim começar a movimentar, a trazer coisas positivas que vão te ajudar aí a seguir a sua jornada. Tá? Então, muitas vezes, quando a gente está falando de questões espirituais, interferindo nas questões materiais, muitas vezes é porque a gente tem um propósito espiritual e a gente às vezes não entende isso no primeiro momento. Então, a gente precisa procurar. Então, de repente, seu propósito é fazer reiki. É uma forma de você atuar com a sua espiritualidade, entende? Então, é isso. Você precisa abrir sua visão. Abrir seu campo de visão, para que você possa enxergar essa situação de uma forma diferente e não tão cética e não tão cega, tá? E você possa então perceber que esse equilíbrio entre o seu espiritual e o seu material pode vir a ser algo muito positivo para você, que vai te dar um retorno positivo, que vai te ajudar a iniciar coisas boas e positivas na sua vida também, tá bom? Então, essa leitura de hoje foi uma leitura bem específica, né? E espero que possa ter chegado e ajudado a quem precisa, tá bom? A gente volta aqui semana que vem para fazer a leitura anual para o ano de 2023. Um forte abraço a você e até a próxima!